Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar um pouquinho, ainda continuando o assunto, né, cinética química, né, nós vamos falar um pouquinho sobre os fatores que influenciam na velocidade da reação química, né? Então a gente estudou as reações químicas, como as reações químicas acontecem, né? A gente trabalhou um pouquinho disso, calculou a velocidade média de reação, e a gente fez todo esse trabalho. Mas a gente percebeu também que tem alguns fatores que podem influenciar na velocidade da reação química. A gente começou discutindo isso um pouquinho lá sobre a questão da concentração. Então, a gente vai agora tentar estudar detalhadamente, ou aprofundar um pouco mais, né? Não detalhadamente, mas aprofundar um pouquinho mais nesses fatores que influenciam na velocidade da reação química. Deixa eu passar aqui. Bom, então vamos lá. O primeiro que seria a questão, o efeito da concentração. Aquela conversinha que a gente estava tendo antes lá, que isso parece que é um conhecimento, parece não, né? Um conhecimento que já está incorporado, né? Você vai acender um fogo, né? Você quer avivar a chama ali, o que você faz? Você sopra. Você está adicionando o quê? Oxigênio lá do seu sistema. Então, você está aumentando a concentração de oxigênio. Então, o oxigênio é o seu combustível, que está reagindo ali na sua fogueira. Então, à medida que você aumenta a quantidade de oxigênio circulando ali, você vai ter a sua chama sendo avivada, né? Então, se aumentar a concentração, se aumenta, né, na maioria dos casos, né, não todos, mas na maioria dos casos, se aumenta a velocidade com que a reação química acontece. Se aquele componente, né, for um componente que vai influenciar direto na velocidade da reação química. A gente vai ver na próxima aula aí sobre esse assunto. Então, esse seria o primeiro fator. Então, a gente fica com a pergunta. Como é que a gente explica a velocidade, né, a rapidez, a variação do consumo de reagente em função do tempo dessas reações, né, essa relação com a concentração? Aí a gente tem que voltar lá naquele modelinho nosso lá de como é que uma reação química acontece. Então a gente viu que... Lembram desse desenho aqui, pessoal? Vocês lembram desse desenho? Alguém me responde aí. Então, beleza. Então, o que a gente tinha? Olha, a gente está dando um exemplo aqui, quando a gente pega ozônio, e esse ozônio reage com monóxido de carbono, vai formar oxigênio e dióxido de nitrogênio. É a reação química que a gente está descrevendo aqui. E a gente falou o seguinte, como é que essa reação química acontece? Olha, você tem aqui, e a gente imaginando isso, e a gente tem que ter um grau de imaginação quando a gente fala de reações químicas, porque não dá para a gente perceber não dá para a gente ver a molécula, mas a gente consegue imaginar. Então, olha, eu estou falando de oxigênio gás. Então, como é que eu tenho isso? Eu tenho oxigênio se deslocando no espaço com velocidade, com uma certa velocidade, nitrogênio se deslocando no espaço também com uma certa velocidade, e de repente você tem um choque entre nitrogênio e oxigênio. Esse choque que você tem entre nitrogênio e oxigênio, ele pode ser um choque que a gente chama de eficaz. Estão lembrados? Ou seja, esse choque que a gente tem, ele pode levar à formação dos produtos. Então, olha só, se eu aumento a concentração do oxigênio ou do NO, se aumentou a probabilidade de choques entre essas moléculas. Se aumentou a probabilidade de choque entre essas moléculas, você vai aumentar a probabilidade da reação acontecer. Ou se aumentou a velocidade da reação química. Então, olha só, se eu tenho um sistema onde eu tenho moléculas se deslocando no espaço e se chocando, se eu aumento esse número de moléculas, eu aumento a velocidade da reação química. Eu gosto de fazer essa comparação seguinte. Olha, imagina uma sala de aula, igual a gente tinha a sala de aula lá antes da pandemia. Imagina lá, a gente coloca a seguinte situação. 10 alunos andando dentro da sala. De vez em quando, um aluno vai se esbarrar no outro, não vai? Agora coloca 40 e manda andar dentro da sala. O número de choque, de encontro entre essas pessoas vai ser maior. Então, você tem maior probabilidade de choque efetivo, maior velocidade da reação química. Então, esse é o fator
concentração. Quando se aumenta a concentração, se aumenta a velocidade da reação química. Aumentando a velocidade da reação química, aumentando a probabilidade de choque, se aumenta a velocidade da reação química. Então, olha, quando eu tenho, só lembrando, né, eu tenho que romper as ligações, nesse caso aqui, quando acontece reação química aqui, eu tenho que romper a ligação do tipo O, dupla O, e quebrar uma ligação ali, O, dupla O também, para que sejam formadas novas ligações químicas. Só lembrando, reação química sempre é quebra e formação de novas ligações químicas. Então, quanto maior a concentração, em resumo, quanto maior for a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação química. Por quê? Maior concentração leva a uma maior probabilidade de choques e maior probabilidade de choques efetivos. Tranquilo até aí, pessoal? Sim. Fácil isso, né? Tenta associar com essa ideia de alguma coisa que vocês têm da natureza, né? Fala, olha, então, e tudo isso, vocês vão ver que toda a questão da nossa velocidade de reação está associado com a ideia de choque entre as moléculas, que lembra? Choque entre as moléculas forma um estado de transição, e esse estado de transição pode formar um produto. Se você não chegar nesse estado de transição, que é um estado de alta energia, você não forma um produto. Então, para formar esse estado de transição, normalmente você tem que romper as ligações através de choques entre essas moléculas, para formar esse estado de transição, que seria um estado intermediário entre o reagente e o produto, para depois se formar o produto. Tá claro isso? Sim, professor. Agora vamos só pegar aqui, para a gente continuar pensando um pouquinho sobre isso aqui. A ideia é o seguinte, olha, lembra da nossa sala de aula? Agora imagine o seguinte, lembra que a gente iniciou assim, eu tenho 10 alunos na sala de aula, andando na sala de aula. E de vez em quando eles vão se chocar, não vão? Agora é o seguinte, a gente vai falar o seguinte, pode correr, os alunos vão correr. Vocês acham que vai aumentar o número de choque entre esses alunos ou vai diminuir? O que vocês acham? Acho que vai aumentar. Aumentar, né? E ainda, o choque vai ser mais intenso. Vocês concordam? Porque na hora que encontra mais intensamente. Então, olha só, essa ideia, se a gente transcrever isso do mundo macro para o mundo molecular, essa ideia de aumentar a velocidade, né, que eles podem correr, é aumentar a velocidade de deslocamento deles. Aumentar a velocidade de deslocamento de uma molécula seria aumentar o quê? A temperatura. Então, olha só que coisa legal. Quando eu aumento a temperatura do meu sistema, eu aumento a velocidade com que essas moléculas estão deslocando no meu sistema. Aumentando a velocidade com que essas moléculas estão deslocando no meu sistema, eu aumento a probabilidade de choque. Aumentando a probabilidade de choques, aumenta a probabilidade de choques efetivo, aumenta a velocidade da reação química. Vocês entenderam isso? Sim. Também intuitivo, né? Assim, é bem bacana isso, né? Então, vamos lá, então. Olha, então, quando eu tenho o efeito da temperatura, eu tenho aquela ideia de aumentar a velocidade, eu aumento a velocidade, aumentar a temperatura, eu aumento a velocidade. Por quê? Aumentei a probabilidade de choques, aumentei a probabilidade de choques efetivos e aumento a velocidade da minha reação química. Bom, e se eu quiser diminuir a velocidade da reação química? Você diminui o quê? A temperatura. Então, a gente tem uns exemplos. Olha, eu quero que o leite, né, eu quero que o leite se mantenha mais tempo aí no estado não azedo, né? E lembrando que o azedar o leite é o resultado de uma reação química. Se eu quero o leite no estado não azedo, eu vou diminuir a temperatura. Então, o que eu faço lá? Eu pego o meu alimento e guardo ele na geladeira. Aí ele está em torno de 5 graus. Se tiver a temperatura ambiente, ele está a 25 graus. Aí é lógico que você vai falar assim, professor, mas antigamente, na época lá do senhor, né, professor, vocês não tinham geladeira. Como é que vocês faziam para conservar o leite? O que a gente fazia? A gente pegava o leite e fervia o leite. Esse ato de ferver o leite, você está matando os micro-organismos que proliferam ali dentro do leite, ali, né, para azedar o leite, para produzir ácidos ali que vai azedar o leite. Então, o que a gente fazia aí? Matava o micro-organismo. Você diminuía a população que estava fazendo aquela reação química acontecer, e daí a pouco tinha começado do zero de novo. Então, também era um jeito que a gente tinha de retardar o processo de fazer com que o leite azede. Eu não sei
detalhadamente esse processo, não, tá, pessoal? Só um exemplo aí. Olha, por outro lado, se eu quero cozinhar os alimentos, se eu quero fazer com que uma reação química aconteça nos meus alimentos, por exemplo, o arroz, que ele cozinhe e fique mole, né, forma um alimento que eu consiga ingerir com tranquilidade, eu vou cozinhar esse alimento. Vai ter algumas substâncias, professor, que gastam muito tempo. Aí o que você faz para diminuir o tempo de cozimento dos alimentos? Você usa o que a gente chama de panela de pressão. A panela de pressão, ela chega lá a 110 graus, um pouco mais, um pouco menos. Essa temperatura que chega à panela de pressão, ela faz com que os alimentos cozinhem mais rápido. Professor, mas se eu não consigo chegar na panela aberta a temperatura de 110 graus? Não. Por quê? Geralmente a gente faz esse cozimento em sistemas aquosos, né? Então você pode até aumentar um pouquinho lá, pelo efeito lá da adição de um soluto, né? Você aumenta a temperatura aí de ebulição, a gente chama de efeito ebulioscópico, né? Você aumenta um pouquinho da temperatura aí de ebulição do seu líquido, mas não chega a 110. E aí, quando você tem uma temperatura maior, você consegue cozinhar seus alimentos numa velocidade maior. Então, em resumo, qual seria o efeito da temperatura? Que vocês têm que imaginar isso a nível macroscópico e molecular. Então, quanto maior a temperatura, ou seja, quanto maior é o grau de agitação das moléculas, maior é a probabilidade de choque, maior é a probabilidade de choques efetivos, e assim resulta em uma maior velocidade da reação química. Tranquilos, pessoal, essa parte da velocidade aí? Tranquilo. Tranquilos aí? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida até esse momento? Se tiver, pode falar. Não? Tá tranquilo? Os demais aí, Thalita, Manoel, João Antônio, Larissa, todo mundo tá tranquilo? Sim. Davi? Tá sim. Beleza, então. Adiante? Então, vamos lá. O próximo, pessoal, que a gente vai discutir seria o que a gente chama de efeito da superfície de contato. E esse aqui também é bem legal. De novo, intuitivo. O que acontece? Imagina a seguinte situação. Você tem um prego. Aí você tem esse prego e você deixa esse prego em cima de uma bancada lá molhado. O que vai acontecer com esse prego? Alguém pode me falar? Vai enferrujar. Vai enferrujar. Beleza? E aí, como a gente imagina a questão da velocidade de reação química, a gente tem um tempo que esse prego vai enferrujar. Agora, imagine a seguinte situação. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse prego agora e eu vou lixar esse prego, lixar, fazer um pozinho e abrir ele em cima da bancada e deixar lá. O que vai acontecer com o meu pozinho de ferro ali? Vou chamar de limalha de ferro. O que vai acontecer com ele? Também vai o quê? Enferrujar. Vocês concordam? Sim. Então, beleza. Se eu fizer agora que seguinte situação, passou lá uma hora. Não, uma hora não. Passou lá um mês. Eu vou lá agora, vamos imaginar que tem jeito de fazer isso. Eu vou extrair todo o óxido de ferro que foi formado ali no prego. E vou medir a massa desse óxido de ferro, ou seja, o produto da minha reação. E vou pegar minha limalha de ferro e extrair, vou imaginar que tem jeito de eu fazer isso também, e vou extrair todo o pozinho de óxido de ferro que foi produzido ali também. Vou medir a massa. Qual massa que vocês acham que vai ser maior? A massa de óxido de ferro que veio do prego ou a massa de óxido de ferro que veio da limalha de ferro? Qual que vocês acham que vai ser maior? Hein? Alguém responda? Ou vocês acham que vai ser igual? Tem sempre essa possibilidade. Maior, menor ou igual, né? O que vocês acham? Vocês estão me ouvindo ainda? Eu acho que a do pó vai ser maior. Quem é que respondeu? Thalita. Thalita. Por que, Thalita?
Porque como é o pó do prego, aí como vai ter partículas menores, vai estar mais propensa a ferrujar mais rápido do que o ferro, porque o ferro dentro dele vai enferrujar menos, uma velocidade menor do que por fora. Perfeito. Ou seja, olha só, quando você lixa pedaço de ferro que estava ali dentro do prego, ele ficou exposto. Então, olha só, para o oxigênio atingir, entrar em contato com aquele pedacinho de ferro que estava lá no centro do prego, ele não tinha jeito de atingir naquele momento. Ele tinha que reagir ali na superfície, o prego ir descamando até ele chegar lá no ponto e enferrujar tudo aquilo. Na hora que você lixa, você expõe um monte de partes que você não tinha antes. Ou seja, quando você faz isso, lixou o prego, você aumentou muito o que a gente chama de área de contato, ou área de superfície do seu metal. E aí, essa área de superfície maior vai gerar o quê? Maior probabilidade, ou maior contato entre o seu reagente, que no caso que nosso aqui é o ferro, com o seu outro reagente, que no nosso caso aqui é o oxigênio, e aí a reação vai ser mais rápida. Então, olha, se você tem mais contato entre os reagentes, né, maior número de partículas de átomos ou moléculas ou íons dos seus reagentes estão entrando em contato, aí vão ter maior probabilidade de choques. Maior probabilidade de choques vai ter maior probabilidade de choques efetivos. Maior probabilidade de choques efetivos levam a maior velocidade da reação química. Então, olha, quando eu imagino esse efeito da velocidade da reação química, eu imagino isso. Ó. Se você tem as reações com fases, com estruturas diferentes, você tem uma área maior, você vai ter maior velocidade quando a área de contato entre os seus reagentes for maior. Então, esse é um fator que interfere diretamente na velocidade da reação química, que a gente chama de superfície de contato. Tá joia, pessoal? Até aí? Sim. Então, vamos ver aqui, então. O efeito que agora a gente vai ver, assim, o efeito do catalisador. Olha, pessoal, em todos os casos que a gente viu até agora, a gente viu quem que interfere direto. É o choque entre as moléculas, choque efetivo, aumenta a velocidade. Em todos os três casos, concentração, temperatura e área superficial, se aumentou o quê? A probabilidade de choques. Quando a gente vai analisar o efeito do catalisador, o catalisador, ele causa um efeito um pouquinho diferente no nosso sistema. Mas ele faz o quê? Qual a função exclusiva do seu catalisador? Aumentar a velocidade da reação química. O catalisador não interfere no valor de ΔH, ou seja, da entalpia. Então, ele não vai aumentar nem vai diminuir o seu ΔH. Ele não interfere nisso. Ele só o quê? Aumenta a velocidade da reação química. Como ele aumenta a velocidade da reação química? Diminuindo aquela quantidade de energia inicial que a gente chama de energia de ativação. Então, olha só, as reações catalisadas necessitam de uma quantidade de energia menor para iniciar do que uma reação não catalisada. Então, quando eu tenho uma reação catalisada, a energia que a gente chama de ativação é grande. Quando eu tenho uma reação catalisada, eu tenho uma energia de ativação menor. Aí, beleza. Vem uma pergunta agora, que é a pergunta interessante. Como o catalisador diminui a energia de ativação? É isso que a gente vai discutir aqui agora. Como o catalisador diminui a energia de ativação? Então, para a gente continuar, eu pergunto o seguinte. Vocês entenderam essa ideia de que o catalisador ele vai aumentar a velocidade da reação química, diminuindo a energia de ativação? Até aí tá tranquilo? Tá. Pode seguir em frente? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar, pessoal. Não, professor, queria... Mas tá tranquilo mesmo? Vocês estão entendendo isso mesmo? Pode seguir em frente?
Pode. Aí o senhor ainda vai explicar como que ele diminui, então, a energia de ativação. Vamos explicar, descobrir isso agora. Então, vamos lá. Fatos experimentais. Então, vamos lá, então. Primeiro, fato experimental. Se eu pego, só para a gente comprovar essa questão mesmo do catalisador. Se eu pego água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, H2O2, que é um reagente, e deixo ele aqui na bancada, aqui, a velocidade dele aqui não é exatamente zero, não, mas é aproximadamente zero. Você deixa ela aqui, vai passar muito tempo, vai continuar seu peróxido de hidrogênio aqui em solução. Se você adicionar uma substância chamada óxido ou dióxido de manganês, que é o MnO2, forma um monte de bolinhas aqui. Por que formou um monte de bolinhas? Porque sua água oxigenada sofreu uma reação formando água e oxigênio. Esse oxigênio é um gás, e esse gás vai formar as bolinhas, vai vir aqui na superfície e vai embora. Tá joia? A gente pode comprovar que isso aí é o oxigênio. Como é que a gente faz? Pega uma chama, uma brasa, na ponta de um palitinho aqui, e coloca aqui, você vai ver a chaminha sendo formada aqui, ó, ficando viva. Acho que a gente fez isso, né? Ah, não, foi na outra turma. Bom, aumentou por que aumentou? Porque o catalisador diminuiu a energia de ativação da sua reação química. O catalisador, pessoal, se a gente observar, ele não participa, ele não é consumido na sua reação química. Ele se mantém exatamente do mesmo jeito, nas mesmas concentrações, nas mesmas quantidades. Ele não é consumido. Ele só faz o quê? Ele diminui a energia de ativação, a reação química acontece e ele continua lá intacto. Então, essa é a ideia do catalisador. Uma substância química que diminui a energia de ativação, aumenta a velocidade da reação química, sem ser consumida ao longo da reação química. Esse é um fato experimental. A gente observa isso, consegue observar. Então, essa reação química aqui foi catalisada pelo óxido de manganês. Então, quando você escreve a equação aqui, você escreve o MnO2 em cima dessa setinha aqui, para indicar que ele é o catalisador da sua reação química. A gente vai ver alguns exemplos para frente aí. Quer ver uma outra coisa? Um outro exemplo? Se eu pego aqui 2 mols de hidrogênio, são exemplos experimentais, 1 mol de oxigênio e coloco em contato aqui, não vai acontecer nada. Se você colocar aqui dentro platina, que é um catalisador, olha, ele não vai ser consumido, ele continua do mesmo jeito. Mas aí o que você vai ter? Você vai ter a reação química acontecendo e formando água. Então, essa é uma reação catalisada pela platina. Quando eu falo que não vai acontecer nada, pessoal, que leva muito tempo para essa reação química acontecer. Tanto tempo que às vezes a gente nem consegue perceber. E com o catalisador ela acontece quase que instantaneamente. Então, esse seria um segundo exemplo experimental aí do que a gente consegue fazer em sala, em laboratório ou alguma coisa assim. Lembrando que aqui eu teria que ter o quê? Em cima da setinha aqui, platina. Que funciona, que é o quê? O catalisador, um dos catalisadores da reação de H2 com O2 para formar água. Bom, então, por definição, catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação química sem ser efetivamente consumido no processo. Essa é a definição de catalisador. Tá joia? O que é catálise? Catálise é dado o nome que a gente dá ao quê? Ao aumento da velocidade da reação química causada pelo catalisador. Também é uma área de pesquisa. Eu sou da área de catálise. Esse é algumas definições. Graficamente, como é que isso funciona, pessoal? A gente pode escrever um gráfico onde eu tenho a reação química sendo descrita pelos meus... Lembrando que é a entalpia dos reagentes. E aqui é a entalpia dos meus... Só lembrando aqui, né? Pode escrever aqui, ó. Entalpia dos produtos.
Olha só, então eu tenho um gráfico aqui, olha, a reação é a mesma. Meu reagente, meu produto. Sem catalisador, eu formo complexo ativado, formo produto. Se eu coloco o catalisador, formo um complexo intermediário aqui, que é diferente desse aqui, pessoal. Esse produto intermediário é diferente. Por quê? Esse aqui vai estar interagindo com o catalisador de alguma maneira. E aí eu formo meu produto. Então, essa aqui seria a energia de ativação com o catalisador e essa aqui seria a energia de ativação sem catalisador. Então, eu tenho energia de ativação sem catalisador, energia de ativação com o catalisador. Esse seria o gráfico, então, das reações que a gente chama de reações catalisadas. Entenderam a ideia aí, pessoal? Vocês já viram esse gráfico em algum momento lá nos exercícios de termoquímica, né? Ou não? Tinha até na prova. Tinha na prova lá? Eu até errei essa questão, mandei para o Silvio, você me explicou. Ah, você entendeu agora? Agora eu entendi. Pois é. Ela vai cair de novo, viu? Parecido com isso aí, é na prova de cinética. Então, olha, como é que o catalisador faz isso? Ele cria um caminho alternativo, ele cria o que a gente chama de um novo mecanismo de reação química, um novo caminho. E aí, esse novo caminho vai abaixar a energia de ativação. E aí, você vai ter uma velocidade menor. Por quê? Moléculas antes que se chocavam, que geravam essa quantidade de energia que agora pode formar um produto. Antes só estava longe. Vocês entenderam essa ideia, pessoal? Sim. Vamos adiante? Vamos. Então, um catalisador aumenta a velocidade da reação química, diminuindo a energia de ativação. Vamos ver agora como é que ele faz isso, né? Antes a gente vai discutir também, vai aproveitar e vai discutir também o que é catálise homogênea, o que é catálise heterogênea. Então eu tenho aqui, por exemplo, pessoal, a água oxigenada, ela pode também ser catalisada, a decomposição da água oxigenada em água e oxigênio também pode ser catalisada por uma solução de iodo e menos. Por exemplo, como é que você faz isso, professor? Coloca lá, por exemplo, o iodeto de potássio, Ki. Então, você tem lá dentro o seu iodo, e esse iodo, ele vai interagir com a sua água oxigenada, diminuindo a energia de ativação para formar água e oxigênio numa velocidade maior. Então, aqui eu tenho o catalisador e os reagentes estão na mesma fase, que é a fase aquosa. Tá vendo? Ó? Catalisador e reagente na mesma fase. Então, esse é o que a gente chama de catálise homogênea, estão na mesma fase. Aqui eu tenho, ó, meu catalisador e meu reagente também na mesma fase. Então, também é uma catálise o quê? Homogênea. Nesse caso aqui, pessoal, quem é meu catalisador? O Cl2, que é o gás cloro. Ele interage com o meu reagente, fazendo com que a reação para a formação de N2 e O2 seja mais rápida. Então, esse é um exemplo de catálise homogênea. Aqui, pessoal, aqui eu tenho, por exemplo, a mesma reação química aqui, olha, a decomposição de água oxigenada em água e oxigênio, só que aqui meu catalisador está na fase o quê? Sólida. Então, aqui eu tenho catalisador e reagente em fases distintas. Ou seja, eu tenho um na fase aquosa, está dissolvido em água, e o outro sólido. Então, essa catálise é chamada de catálise heterogênea. Catalisador e reagente em fases distintas. Outro exemplo, essa decomposição aqui do N2O em N2 e O2 também pode ser catalisada de maneira heterogênea, onde meu ouro aqui é um sólido e aqui eu tenho N2O gás. Ele interage com a superfície do ouro aqui, de alguma maneira, enfraquece as ligações NO, e aí a reação química acontece. Então, olha,
Em todos esses casos, como é que acontece isso? Basicamente é uma interação de uma, por exemplo, no caso aqui, nesse primeiro caso aqui, I- com a parte positiva aqui da molécula de peróxido, que geralmente é o hidrogênio, interage aqui com o I- e enfraquece as ligações a serem rompidas. Aí você vai romper essa ligação e aí você restabelece o iodo. Aqui mesma coisa, ó, esse N2O aqui, provavelmente o N2 interage com a superfície do ouro aqui, formando, deslocando a nuvem eletrônica para o lado do ouro, né? Formando aí, dando aí a possibilidade de rompimento das ligações químicas. É basicamente assim que acontece a ação do catalisador. É uma interação, ou em alguns momentos ele vai reagir com o nosso reagente e vai ser restabelecido em uma outra etapa. Daqui a pouquinho a gente vai ver isso também. Então, olha, por definição, só para a gente lembrar, catálise homogênea é aquela em que o catalisador e os reagentes estão numa mesma fase, formando um sistema que a gente chama de sistema homogêneo. Já a catálise heterogênea é aquela em que o catalisador e os reagentes estão em fases diferentes, fases distintas. Aí eu tenho um sistema heterogêneo, só lembrando que a gente estudou lá no primeiro ano. Sistema heterogêneo, fases distintas. Sistema homogêneo, mesma fase. Até aí tá tranquilo, pessoal? Sim, professor. Aqui, vocês lembram bem do primeiro ano aqui, quando veio esse aí, né? Ou não? Sim, eu lembro das figurinhas lá. Então tá jóia. Mecanismo de uma reação de uma catálise homogênea. Lembra que eu falei que ele vai interagir ou reagir? Então vamos lá agora, olha. Se eu pego aqui o meu peróxido de hidrogênio e ele vai interagir aqui com o meu I-, nesse caso aqui vai acontecer uma reação química mesmo, e aí ele forma, olha só, água e um íon de IO-. Só que esse íon IO-, ele reage de novo com o outro peróxido, formando quem? Água, oxigênio. E o I-, olha só, pessoal, ele está aqui, ó. Foi restabelecido, tá vendo? Então, professor, eu não posso só cortar o I- aqui, cortar ir para lá e para cá, não. Não pode, por quê? Porque ele é seu catalisador. Esse aqui você pode cortar, ó. Corta aqui, e aí só que você vai colocar seu I-, quando você escrever a equação global, você coloca ele em cima da setinha aqui, ó. E aí você teria isso, ó. 2H2O mais nada, né? I- sendo o seu catalisador, o catalisador da sua reação química, formando água e oxigênio. Essa seria a nossa reação global. Vocês entenderam aí como é que funciona? Como é que é a ação do catalisador? Quando ele faz isso, o que acontece? Ele criou um caminho alternativo. Um caminho onde você gasta uma quantidade menor de energia para formar o nosso complexo, que teoricamente seria o complexo ativado da nossa reação química. O intermediário, forma-se o produto. E aí você tem a mesma reação global. Só que agora eu coloco aqui em cima da setinha, indicando que ela foi o quê? Catalisada. Perfeito aí, pessoal? Sim. Bom, então, o I- que é consumido na primeira etapa, e a gente chama isso aqui de primeira etapa, isso aqui de segunda etapa, primeira etapa, segunda etapa. O I- que é consumido, ele é restabelecido na segunda etapa. O produto que é formado, o IO-, que é formado na primeira etapa, é consumido na segunda etapa. E aí, lembrando que aconteceu isso por quê? Né, na velocidade, porque teve a presença do I-. Bom, aqui tem a descrição, né, pessoal, de como é feito isso. Bom, como funcionaria, então, a catálise que a gente chama de catálise heterogênea? Como seria esse mecanismo? Olha, lembra lá que a gente falou? 2 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de oxigênio. O que você teria aqui? Você tem a platina, está aqui desenhada a platina aqui. As moléculas, aqui, pessoal, a representação eu não sei se está muito bem feita aqui, mas aqui teria
um átomo de hidrogênio só interagindo aqui, ou dois. Quando você tem essa interação, você tem um deslocamento da nuvem eletrônica. Então, você enfraquece a ligação hidrogênio-hidrogênio aqui. Vem um molécula de oxigênio, se choca contra isso aqui, quebra mais facilmente essa ligação hidrogênio-hidrogênio, forma-se o produto. Então, aqui nesse caso aqui, olha, o meu catalisador, ele não reagiu. Diferente do que aconteceu aqui, que teve uma reação do meu catalisador com o reagente para formar um produto intermediário e depois de ser restabelecido, nesse caso aqui você não tem uma reação, você tem só o quê? Uma interação metal-hidrogênio, e aí, nesse caso, interação metal-hidrogênio, enfraquece a ligação hidrogênio-hidrogênio, mais fácil de ser rompida essa ligação, mais fácil de ser formado o seu produto, o produto da sua reação química. Então, essa seria o que a gente chama de catálise heterogênea. O mecanismo, né, da catálise heterogênea. Então, eu posso ter situações onde eu tenho, por exemplo, moléculas de hidrogênio se chocando aqui contra essas estruturas, ou de hidrogênio interagindo aqui. Rompe, forma-se as moléculas de água, e aí eu tenho a formação do meu produto. Opa. Vocês entenderam isso aí, pessoal? Aí isso é geral, professor? Toda catálise heterogênea não vai ter reação química? Tipo assim, entre o catalisador e entre o reagente, enquanto na homogênea acontece aquele outro processo. Existe uma catálise que é aí, para esses casos mais simples, sim, você pode pensar dessa maneira. Mas existe só para fim de informação, né? Existem algumas catálises que acontecem em sistemas que a gente chama de bifásicos. Você tem dois líquidos e eles não se misturam. E aí a gente tem ali um grau de agitação ali para promover o contato entre essas substâncias e para acontecer a reação química. E aí, nesses casos, pode acontecer, sim, a reação para a produção de intermediários e formação do produto final. Mas quando eu falo num sólido, nesse caso aqui, a maioria das vezes o sólido ele não reage, só interage. Você entendeu? Agora sim. Então tá bom. Tá joia? É bem gostoso essa matéria, né, pessoal? Ou eu tô empolgado à toa aqui? Ela é bem mais tranquila do que outras. Eu vou parar de gravar aqui só um minutinho. Aí, para a aula não ficar grande demais, para aqui.